Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos investigar à luz da Bíblia Sagrada onde se encontram os mártires cristãos. Vou repetir, onde se encontram os mártires cristãos. Eu quero me referir onde se encontram os espíritos ou alma dos cristãos que morreram martirizados. Eles estão no Hades, nas partes mais baixas da terra, ou eles se encontram no céu, na imediata presença de Deus, que para alguns cristãos, alguns intérpretes, os mártires se encontram no paraíso. E o paraíso, ele é o local onde se encontra o trono de Deus. Aqui, neste vídeo, eu não vou entrar neste detalhe sobre se a imediata presença de Deus fica no terceiro céu e que no terceiro céu fica o paraíso, ou o seio de Abraão. Aqui apenas eu vou mostrar, sem entrar nestes detalhes, onde ficam as almas dos mártires, daqueles que morreram. Eu estou falando dos mártires cristãos. Veja que aqui eu não estou falando de todos os santos, eu estou falando dos mártires. E além dos mártires, eu estarei incluindo aqui homens proeminentes, como Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Na medida que eu for explicando aqui, na medida que o vídeo for transcorrendo, isso vai ficar bem claro para você, ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então, onde se encontram as almas dos mártires? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 6 e versículos 9 a 11 para iniciarmos. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Neste quadro aqui, irmãos, nós temos aqui uma descrição dos mártires, diga-se de passagem, mártires cristãos. E eles aqui são vistos, podemos dizer de uma forma alegórica, figurada, debaixo do altar de Deus. Este altar, ele se encontra no céu, mas veja que a visão, quando está mostrando eles debaixo do altar de Deus, remete-nos ao altar dos holocaustos, erigido por Moisés. Por que os mártires aqui são vistos como estando debaixo do altar? Ora, visto que está em foco o altar dos holocaustos, a visão aqui, ela passa uma mensagem para nós. Assim como os sacrifícios eram oferecidos sobre o altar de Jeová, e o sangue dos sacrifícios corriam por debaixo do altar, o sangue dos sacrifícios corriam por debaixo do altar, assim também os mártires cristãos estão associados ao altar e são vistos debaixo do altar, porque aqui eles são contemplados como sacrifícios ofertados a Jeová, ofertados a Deus. Então, o grupo dos mártires, daqueles que morreram por amor à palavra de Deus, os cristãos que foram martirizados pela besta, pelo sistema iníquo, eles aqui são vistos no céu. Este altar aqui, ele se encontra no céu, queridos. Isso vai ficar mais
claro ainda. Este altar aqui é o altar dos holocaustos e ele se encontra no céu. Veja que aqui nós temos vamos dizer, uma imagem que ela é mesclada com figuras. Aqui eu já digo que nós não devemos pensar num altar literal dos holocaustos que exista nos céus. Não se trata disso. Mas por que que o autor colocou na imagem o altar? Por que que o altar, justamente o altar dos holocaustos, ele aparece na imagem? Para transmitir a ideia de que os santos, os mártires cristãos, eles foram abatidos, sim, eles foram mortos, o seu sangue foi derramado, mas o seu sangue foi derramado como um sacrifício vivo, eles foram oferecidos a Deus. Eles aqui são vistos como oferta, como sacrifícios vivos. Por isso é que eles aparecem como que estando debaixo do altar de Deus. Ok, meus irmãos? Outra coisa que eu quero lhes dizer é que esta imagem aqui que eu acabei de ler, aqui prova que o autor sagrado ele acreditava na imortalidade da alma. Ao contrário do que os adventistas pregam, que o homem quando morre ele não tem mais consciência de nada, ele não sabe mais de nada, ele está dormindo e só acordará no dia que a trombeta soar. Ou seja, o homem não tem uma alma imortal, não tem uma alma que sobreviva à morte do corpo. O que nós acabamos de ler, mesmo nós sabendo que aqui a visão ela é mesclada com figuras que não devam ser entendidas literalmente, todavia a palavra alma aqui tem um sentido literal. E o autor ele acreditava sim na imortalidade da alma. Para o autor do Apocalipse, aqueles cristãos que aqui nas páginas do Apocalipse são vistos como tendo sido mortos pelo império iníquo, pelo sistema iníquo, os seus corpos foram mortos, o seu sangue foi derramado, mas as suas almas ou os seus espíritos, eles são vistos na presença de Deus no céu. Professor, mas aqui não está dizendo que eles estão na presença de Deus, mas os outros versículos que eu vou ler para você, e são conectados a esta visão, vão deixar cada vez mais claro que eles se encontram na imediata presença de Deus. Ok, meus irmãos? E eu quero só dizer o seguinte, está em foco aqui apenas o grupo dos mártires. Quero deixar bem claro, a visão que nós temos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, quem é que está clamando por vingança contra os seus algozes? É toda a igreja? Não, são os mártires da igreja. Ok, meus irmãos? Vou repetir aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, o texto deixa bem claro que a visão aqui ela diz respeito aos mártires, exclusivamente aos mártires. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga se vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vemos que essas almas elas têm consciência. Se elas não tivessem consciência, elas não estariam clamando contra os seus inimigos que ainda estavam vivos e que estavam sobre a face da terra. E a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Como é que eles foram mortos? Eles foram trucidados, tiveram seu sangue derramado, eles morreram a morte de mártir. Então, o número ainda não estava completo, em outras palavras, não chegou o tempo de eles ressuscitarem. Não chegou também o tempo de Deus julgar os seus algozes. Era necessário, de acordo com a leitura que temos aqui, era necessário muitos ainda passarem pelo mesmo caminho do martírio, para que o número fosse completo. Vamos ler aqui uma outra passagem aqui de um grupo de mártires. Apocalipse, capítulo 7,
e versículos 9 em diante. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui nós já temos um outro grupo que agregar-se-á ao primeiro. E clamavam com grande voz, dizendo, e clamavam, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Veja que aqui já está mais claro, este segundo grupo de mártires, eles são vistos diante do trono. Ok? Isso faz cada vez mais nós vermos com clareza que, assim como este grupo aqui se encontra diante do trono, que está no céu, assim também o grupo de mártires clamando contra os seus algozes, em Apocalipse 6, 9 a 11, se encontram também diante do trono. E todos os anjos estavam ao redor do trono, é uma visão celestial, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo ou no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Toda a descrição que nós temos aqui, meus irmãos, desta imensa multidão de pessoas vindas de todas as nações, povos, tribos e línguas, essa grande multidão aqui é apenas uma grande multidão de mártires. E diga-se de passagem, mártires cristãos, os mártires da igreja. A visão que João está descrevendo aqui é daqueles que foram martirizados no período da grande tribulação. Foram martirizados por quem? Pelo anticristo, pelo sistema iníquo do anticristo. Ok? É isso que João está mostrando. E eles se encontram agora onde? Estes mártires. Eles se encontram no céu. Na visão de João, ele viu os mártires no céu. Ok, meus irmãos? Vamos aqui para ver se nós temos mais outra imagem aqui de mártires no céu. Mártires que se encontram no céu. Não estou lembrando aqui por enquanto. Então, na leitura do Apocalipse, estas são as passagens que nós temos para lhes mostrar que o grupo dos mártires, eles se encontram no céu. Ok? Essas imagens, meus irmãos, elas têm um paralelo na tradição judaica. Por exemplo, eu vou ler bem aqui para você em o 4º livro dos Macabeus. A esperança judaica sobre os mártires era, qual é? De acordo com o que nós lemos nas obras do Segundo Templo, obras contemporâneas do livro do Apocalipse, aos mártires, veja bem, aos mártires era conferido a entrada direta na presença de Deus. Para aqueles que morriam pela causa de Deus, que morriam que passavam pelo martírio, eles não desciam para o Sheol ou para o Hades, conforme descem todos os homens. Não, eles tinham entrada garantida e direta na presença de Deus. Eles aguardariam a sua ressurreição? Sim. Eles ressuscitariam como todos os homens? Sim. Mas as suas almas, os seus espíritos, eles voavam
para as regiões celestiais, eles iam direto para a presença de Deus. Então, o que nós lemos no livro do Apocalipse não é isolado. Já vem de uma tradição mais antiga. Por exemplo, o quarto livro dos Macabeus, olha o que ele diz aqui. 7:19. Vamos começar a ler aqui. 7:19. Pois são persuadidos de que em Deus não morrem, como não morreram nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que vivem para Deus. Vou lhes explicar. De acordo com a tradição judaica, estamos aqui nos referindo à tradição judaica, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, aqueles grandes homens, Enoque, Elias, eles se encontram na presença de Deus por causa de sua iminente ou eminente santidade, porque eles alcançaram uma grande santidade. Abraão, Isaque e Jacó, eles foram martirizados? Não. Elias foi martirizado? Não. Enoque foi martirizado? Não. Moisés foi martirizado? Não. Mas veja que eu lhe disse no começo, o privilégio de entrar na presença de Deus era dos mártires e também de grandes arautos, de grandes homens do Antigo Testamento. Então, Abraão, Isaque e Jacó, de acordo com a teologia judaica, diga-se passagem, helenista, Abraão, Isaque e Jacó, eles já se encontram na imediata presença de Deus. Por isso é que nós lemos aqui, em 4 Macabeus 7:19. Pois são persuadidos de que em Deus não morrem, como não morreram nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que vivem para Deus. Ok, meus irmãos? Vamos aqui para 9:8. Capítulo 9, versículo 8. O que diz? Pois por nosso sofrimento e nossa perseverança obteremos a recompensa da virtude e estaremos juntos de Deus. Aqui está se falando dos mártires e estaremos juntos de Deus. Agora, capítulo 13, versículo 17. O que diz aqui? Mortos, seremos acolhidos por Abraão, Isaque e Jacó, e todos os pais nos louvarão. Aqui são os mártires, elogio dos 7 mártires. Os mártires aqui, eles estão dizendo o quê? Mortos, seremos acolhidos por Abraão, Isaque e Jacó, e todos os pais nos louvarão. Então percebam que, de acordo com a tradição judaica, era conferida aos mártires e é conferida aos mártires entrada direta na presença de Deus. Eles não precisarão passar pelo mundo intermediário, ou seja, pelo Sheol ou pelo Hades, conforme passam todos os homens. Não. Aos mártires, assim como Abraão, Isaque e Jacó, como os grandes homens do Antigo Testamento, eles, ao morrerem, as suas almas eram levadas imediatamente para o céu. 14:20. Vamos ver o que diz aqui. Mas o amor por seus filhos não abalou a mãe desses jovens. Sua alma era semelhante à de Abraão. Ou seja, assim como Abraão se encontrava no céu, aquela mãe com seus filhos, que passou pelo martírio, quando a alma saiu do corpo, a alma delas, da sua mãe e de seus filhos, foi levada para as alturas. E lá foi recebida por Abraão, por Isaque, por Jacó e por todos os santos do Antigo Testamento, os grandes homens. Capítulo 16, 25. O que diz aqui? Eles sabiam muito bem que aqueles que morreram por Deus vivem com ele, como Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas. Ok? Capítulo 17, versículo 18. O que diz aqui? 17, versículo 18. Graças a qual eles estão agora perto do trono divino, que está falando dos mártires, e vivem a eternidade bem-aventurada. Com efeito, Moisés disse: todos os santos estão em tuas mãos. Aqui nós temos mais uma leitura mostrando que os mártires, eles se encontram na presença de Deus. E aqui
na leitura que nós estamos fazendo em Macabeus, trata-se de mártires judeus. Versículo 19 nós já lemos, agora o capítulo 19, versículo 23, 18 e 23. Mas os filhos de Abraão, junto com sua mãe vitoriosa, estão agora reunidos no coro dos pais, que recebeu de Deus almas puras e imortais. A eles seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês que a crença na imortalidade da alma, ela está ligada à crença de que os santos se encontram no céu. Ora, se os santos se encontram no céu, e aqui eu estou falando dos mártires, obviamente a crença na imortalidade da alma, ela é verdadeira. Então não é verdade o que a Igreja Adventista diz, que o homem, quando está morto, dorme. O que é que dorme? Isso é um eufemismo. O que é que dorme? Dorme o seu corpo está inerte. O homem na sua parte corporal não existe. O homem na sua parte corporal não sente alívio, não sente dor, não sente nada, porque simplesmente o homem na sua parte corporal acabou. Mas a alma ou o espírito do homem que está no seu corpo, uma vez que o corpo morre, a alma ela sai. E tratando-se dos mártires, eles são levados às alturas e se encontram na presença de Deus. E eu quero finalizar este vídeo com esta pergunta. Vamos dizer que você faça para mim, professor, mas só os mártires se encontram no céu? E os outros homens? Bom, meus irmãos, de acordo com boa parte do cristianismo, todos os homens, todos, ou pelo menos quase todos, os homens, não importa se sejam mártires ou não, quando eles deixam o corpo, eles vão morar no céu. Existe uma passagem que ela é usada para provar isso. 2 Timóteo, vamos ler aqui, 2 Timóteo 4:18. Olha o que diz aqui. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. De acordo com os intérpretes que acreditam que todos os homens, todos os cristãos, quando morrem, eles vão para o céu, então eles usam esta passagem. Só que esta passagem, ela tem um contexto. Qual é o contexto? O contexto aqui é do martírio de Paulo. Então, quando Paulo diz que o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, Paulo realmente aqui ele estava esperando ir para o céu. Não vamos negar isso. Mas aqui tem um contexto. Por que Paulo disse isso? Vamos ver? Vamos ler aqui 2 Timóteo 4:6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E assim vai indo. Bom, o contexto aqui, quando Paulo disse essas palavras, ele estava a caminho de ser condenado, ele estava prestes a morrer. E Paulo, ele já sabia disso. Ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo. E ele sabia como é que ele ia morrer. Ele ia morrer morte de mártir. Então, a esperança de Paulo aqui de ir para o céu após a morte é a esperança dos mártires. Paulo, é por isso que Paulo, ele sabendo que em breve ia passar pelo martírio, ele disse isso, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo de minha partida está próximo. Então, esta passagem aqui, na verdade, ela não prova que todos os santos, quando morrem, vão para o céu. O máximo que ela prova, analisada à luz do seu contexto, é que os mártires, no caso Paulo foi um mártir, quando morre, vai para o céu. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.